Senhoras e senhores, bom dia. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida pelo canal do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, do YouTube. Bom dia a todos. Bom dia, audiência dos canais virtuais, senhoras e senhores, autoridades presentes. Neste momento, daremos início à cerimônia de posse da diretoria do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Compõe o dispositivo de honra o professor Dr. Varran Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo, via plataforma digital, o professor Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira, secretário-geral da USP e vice-diretor do Instituto de Química, professor Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados no período de 2016 a 2020, professor Dr. Guilherme Ariplonski, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados no período de 2016 a 2020 e diretor a ser empossado, e a professora Roseli de Deus Lopes, vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados a ser empossada. Vamos destacar e agradecer a presença das seguintes autoridades que registraram antecipadamente sua presença junto ao cerimonial. Embaixadora Irene Vida Gala, subchefe do escritório do Itamaraty, em São Paulo, general Valdemar Barroso Magno Neto, presidente da FINEP, Dr. Maximiliano Salvador e Martinhão, secretário de Radiodifusão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, professora doutora Soraya Ismaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo, professor Dr. Dácio Roberto Mateus, reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Marcelo Knobel, reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Eduardo Antônio Modena, reitor da Universidade Federal de São Paulo, professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei, chefe de gabinete da reitoria da PUC, neste ato representando a professora doutora Maria Amália Pie Abib Anderi, reitora, professora doutora Maria Cecília Amêndola da Mota, secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul e presidente do CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Dr. Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, Dr. Pedro Vonchovski, presidente do Conselho de Administração da Embrapi, Dr. Luiz Kinel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Dr. Salomão Iospe, presidente da Associação de Amigos Technion Brasil, Dr. Sérgio Napchan, diretor-geral da CONIB, Dr. Ricardo Bienkenzat, presidente executivo da Federação Israelita de São Paulo, senhora Ângela Cristina Daneman, superintendente do Itaú Social, senhor Nilton Pitombo, neste ato representando o secretário de Estado da Educação da Bahia, professor Dr. Carlos Américo Pacheco, diretor do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, professor Naomar Almeida Filho, titular da Cátedra de Educação Básica do IEA USP, senhora Lídia Goldenstein, conselheira do Desenvolve São Paulo, Dr. Ricardo Otaki, presidente do Instituto Tomiotaki, Dr. Francisco Saboia, presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, senhor Mustafa Göktep, presidente do Instituto para o Diálogo Intercultural, senhor Dan Iospe, presidente do Conselho Iospe Maxion, professor Dr. Almir Ferreira de Souza, presidente do Conselho Curador da Fundação Instituto de Administração FIA, Sérgio Paulo Galindo, presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, professor Dr. Demi Gentsko, presidente da NIC-BR, senhor Antônio Carlos Teixeira Alvarez, presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade, neste ato representando a Fiesp, senhor René Mendes, presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, senhor Sabetai Calderoni, presidente da Casa Sol Inovações para a Sustentabilidade das Cidades, senhor Ivonce Brochmann Iospe, presidente emérito do Conselho Iospe Maxion, Francisco Aparecido Cordão, diretor-presidente da PABIRU Educacional, Warwick Manfrinato, conselheiro da Reserva da Biosfera Mata Atlântica, professor Dr. Aldo Malavasi, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, senhor Jeffrey Lesser, Director, Hale Institute for Global Research, Emory University,
Stefan Salege, vice-presidente da COSESP-Fiesp, professora doutora Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e Escola Brasil de Administração Pública, Dr. Cláudio Rodrigues, diretor-presidente da CIETEC, Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, professora doutora Viviane de Mello Rezende, diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, professor Dr. Paulo Vitor Gomes Almeida, diretor do Instituto Questão de Ciência. Demais autoridades serão anunciadas oportunamente. Solicitamos agora, neste momento, para que, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, executado pela OSUSP e CORAUSP. Registramos também e destacamos e agradecemos a presença de Regina Maria Silvério, diretora do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Lucas Delgado, diretor da Emerge Brasil, professor Dr. Isaac Kuglianskas, diretor-geral da FIA, Fundação do Instituto de Administração, senhora Giana Sagazio, diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, professor Dr. Raul Machado Neto, diretor de Estratégia Institucional da Fundação Butantan,
e Dr. Yuri César Novaes Magalhães Lopes, defensor público de Mato Grosso do Sul. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão anunciadas. Anunciamos, neste momento, os atos de posse da diretoria do Instituto de Estudos Avançados. Anunciamos a leitura do termo de compromisso pelo professor Dr. Guilherme Ari Plonsky. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Anunciamos, neste momento, a leitura do termo de compromisso pela professora doutora Roseli de Deus Lopes. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Destacamos e agradecemos agora a presença das autoridades universitárias que registraram antecipadamente sua presença junto ao cerimonial. Professor Dr. Celso Laffer, professor emérito da Universidade de São Paulo, professor Dr. Edmund Chada Baracá, pró-reitor de graduação, professora doutora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, professor Dr. Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa, a professora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, pró-reitora adjunta de graduação, professor Dr. Márcio de Castro Silva Filho, pró-reitor adjunto de pós-graduação, professor Marcos Tavares, chefe do gabinete do reitor, professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco, procurador-geral e superintendente de Relações Institucionais, senhor Luiz Roberto Serrano, superintendente de Comunicação Social, professor Dr. Francisco Ferreira Cardoso, superintendente do Espaço Físico, professor Dr. José Antônio Vizentim, superintendente de Prevenção e Proteção Universitária, professor Dr. Gerson Yukilton Manari, superintendente de Assistência Social, professor Dr. Valmor Augusto Trícoli, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, professor Dr. Luiz Gustavo Núcio, coordenador-geral da Coordenadoria de Administração Geral, professor Dr. Jackson Cione Bittencourt, presidente da Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, professor Dr. Marcos Nogueira Martins, coordenador da Agência USP de Inovação, professor Dr. Luiz Henrique Catalani, coordenador do Centro de Inovação da USP. Ao decorrer dessa cerimônia, mais autoridades serão registradas. Passamos agora para a leitura do termo de posse pelo professor Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira, secretário-geral da Universidade de São Paulo, e após a assinatura do mesmo. Em cerimônia virtual de posse realizada aos 6 dias do mês de novembro de 2020, às 11 horas, perante o magnífico reitor, professor Dr. Varran Gopian, e, através de sistema de conferência remota, membros do Conselho Universitário e representantes dos corpos docente, discente e administrativo, os professores doutores Guilherme Ari Plonsky e Roseli de Deus Lopes, após prestarem o solene compromisso, tomam posse, respectivamente, das funções de diretora e vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados, para os quais foram indicados pelo douto Conselho Deliberativo do Instituto mencionado, com exercício a partir de 12 de abril de 2020, em ato publicado no Diário Oficial de 24 de março de 2020, em cerimônia que fica registrada nesse ato, assinado pelo magnífico reitor, pelos empossados e por mim, Pedro Vitoriano de Oliveira, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Registramos também e agradecemos e destacamos a presença da professora doutora Gessiane Porto, vice-coordenadora da Agência USP de Inovação, da professora doutora Laura Patrícia Zuntini de Zarra, diretora adjunta da UCANI, professora doutora Ivone Mascarenhas, professora honorária do Instituto de Estudos Avançados, professor Dr. Gerhard Maunig, diretor do IEA no período de 2002 e 2003, e também professor honorário do IEA, professor Dr. Martin Grossman, diretor do IEA no período de 2012 a 2016,
Professora doutora Ana Lúcia Duarte Lana, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Professora doutora Ana Maria Lofredo, diretora do Instituto de Psicologia. Professor doutor André Luston Costa, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Caetano Giuliani, diretor do Instituto de Geociências. Carlos Ferreira dos Santos, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru. Cristiano Roque Antunes Barreira, diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Edson César Wendland, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Eduardo Henrique Soares Monteiro, diretor da Escola de Comunicações e Artes. Emanuel Carrilho, diretor do Instituto de Química de São Carlos. Fábio Fresati, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Janina Onuc, diretora do Instituto de Relações Internacionais. Joubert José Lancha, diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Liede Lege Bariani Bernucci, diretor da Escola Politécnica. Luiz Carlos de Souza Ferreira, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas. Manfredo Harry Tabacnix, diretor do Instituto de Física. Marcos Silveira Buqueride, diretor do Instituto de Biociências. Maria Helena Palucci Marziali, diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Mônica Sanches Iassuda, diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Pedro Leite da Silva Dias, diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Rui Alberto Ferriani, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Silvio Silvério da Silva, diretor da Escola de Engenharia de Lorena. Mônica Herman Salenca Diano, diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Vanderlei Salvador Banhato, diretor do Instituto de Física de São Carlos. Ao decorrer dessa cerimônia, mais autoridades serão registradas. Neste momento, ouviremos as palavras do professor doutor Guilherme Ariplonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados. Magnífico reitor, professor Varran Agopian, prezado vice-reitor, professor Antônio Carlos Hernandes e caro professor Pedro Vitoriano de Oliveira, secretário-geral da Universidade. Estimado professor Paulo Saldiva, diretor do EA até este ano, professora Roseli de Deus Lopes, que assume comigo a direção do Instituto. Colegas, Rochelle, minha esposa, Marcelo, Letícia, respectivamente marido e filha da professora Roseli, Adriana, equipe do IA, e a todos os que nos dão a honra de participar, ainda que virtualmente, deste momento festivo da vida do Instituto de Estudos Avançados, sejam muito bem-vindos. As palavras iniciais são de agradecimento à reitoria pela oportunidade de realizar esta cerimônia de posse na sede do IEA. Essa deferência estimula a continuidade do esforço agregador do Instituto no âmbito da universidade. O êxito dessa diretiva pode ser verificado pela simples observação do vínculo dos cerca de 250 pesquisadores e pesquisadoras que, ao longo do quinquênio que está por findar, encontraram no IEA, em São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos, ambientes intelectuais acolhedores para a produção e disseminação do conhecimento. Provém eles e elas de 40 das 50 unidades acadêmicas da USP, 80%, portanto. Contribui para essa diversidade, essencial no trato de questões complexas, a parceria da Pró-Reitoria de Pesquisa em várias iniciativas, como no frutífero programa Ano Sabático, que caminha para a 6ª edição. Temos também colaborações importantes com as demais pró-reitorias e com a vice-reitoria. Magnífico reitor, o Instituto de Estudos Avançados da USP é efetivamente da USP. A abrangência apontada se reflete também no processo de escolha da direção do IA a cada 4 anos. Ela é feita por um colégio eleitoral amplo, integrado pelos diretores e representantes das congregações no Conselho Universitário, bem como pelos ex-diretores e conselheiros do próprio Instituto, os atuais e os pregressos. O formato permite combinar virtuosamente a polifonia de perspectivas e interesses das unidades da USP e a experiência cumulativa das sucessivas governanças do IEA. A professora Roseli, minha extraordinária copiloto nesta jornada, e eu somos gratos pela confiança que nos está sendo depositada por esse colegiado eminente. Assumir a direção de um instituto desse porte, diversidade e respeitabilidade é um desafio. Mais precisamente, é um conjunto de desafios, dos quais destacaremos 2.
O primeiro é assegurar o cumprimento da missão que o IA recebeu do professor José Goldenberg, quando a sua criação foi aprovada pelo Conselho Universitário. Como parte essencial de uma gestão transformacional que deveria levar a USP ao novo patamar de excelência, como levou, estabeleceu o então reitor que a razão de ser do Instituto deveria ser, cito, favorecer novas ideias resultantes do convívio, do confronto e da interação entre as diversas áreas de trabalho intelectual. Fecha aspas. A realização de uma missão dessa envergadura encontrou um contexto inicial favorável. A proposta de um instituto vinha sendo cogitada desde 1979, quando da anistia dos professores aposentados pelos atos institucionais. Entre eles e elas, estavam vários cientistas intelectuais de renome que, distanciados da universidade, em razão das mudanças por ela sofrida durante os seus afastamentos compulsórios, poderiam ser abrigados mais adequadamente no Instituto. Esse sonho se tornou realidade em 1986, portanto, às vésperas de momentos transformacionais positivos no Brasil, simbolizados pela Constituição Cidadã de 1988, e no cenário global, pela queda do Muro de Berlim, em 1989. Quem nos acompanha nesta solenidade haverá de convir que manter uma ambiência conducente ao confronto de ideias é especialmente desafiador nesta temporada de ressentimentos à flor da pele, exacerbados pela pandemia e suas decorrências. O segundo desafio é inovar, mantendo a essência, a fim de que o IA esteja à altura das demandas do século XXI. Século que apenas inicia no ano corrente, com e pela crise da Covid-19, segundo propõem historiadores, entre os quais a professora Lilia Schwartz. É clara a analogia à descrição do século XX, feita por Eric Hobsbawm. O conhecido historiador britânico propôs que o século passado se iniciou apenas com a Primeira Guerra Mundial, que, como sabemos, foi seguida por uma pandemia que ceifou dezenas de milhões de vidas. Ela foi o primeiro ato da Era da Catástrofe, período marcado pelas duas grandes guerras, pelas ondas de revolução global emanadas da União Soviética, pela virulência da crise econômica de 1929 e ainda pelo descrédito da democracia e ascensão do fascismo e do nazismo. Essa caracterização consta do livro A Era dos Extremos. Não há como fugir à constatação de que continuamos, nós, numa era de extremos. Alguns são perigosamente semelhantes aos do século XX, como o descrédito da democracia e a ascensão de movimentos que recendem o odor fétido do fascismo. Novos entrantes nessa lista são os extremos climáticos, os extremos de renda e os extremos de acessibilidade à educação e à saúde de qualidade. O IA já trabalha alguns desses temas, mas precisaremos inovar, continuar a inovar, formas e formatos de atuação para estarmos à altura das demandas do século XXI. Alguns rápidos exemplos de como, mantendo a função original de laboratório de ideias, o IA está se transformando, isso já começou na gestão anterior, que eu pude acompanhar de perto, também num ateliê de ideias. Primeiro, estabelecendo centros de síntese, dos quais é pioneiro o programa USP Cidades Globais, que esperamos seja seguido pelo de serviços de ecossistemas. Segundo, gerando protótipos, como o de formação inicial interdisciplinar de professores para educação básica. Terceiro, cocriando think tanks em temas de ampla repercussão, como o 5G, em que o IA se junta ao Instituto de Relações Internacionais e à Escola Politécnica. E quarto, promovendo a concretização inicial de iniciativas ousadas, como Amazônia 4.0, uma inovadora sociobioeconomia da floresta em pé.
Ela envolve laboratórios criativos da Amazônia e uma Rainforest Social Business School, lançada ontem em Manaus pela Universidade do Estado do Amazonas, nossa parceira, que também se beneficia da cooperação com a FEA no âmbito do doutorado interinstitucional DINTER, apoiado pela CAPES. Menciono o papel essencial que o estimado professor Jacques Markovitch desempenhou nas 3 pontas dessa parceria, criando o pioneiro programa Floran, quando dirigiu o EA, na FEA, da qual é professor emérito, levando a sugestão de realizar o 2º DINTER do Programa de Pós-Graduação em Administração com a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e na Amazônia, que ele conhece tão bem, sensibilizando os atores locais e concebendo o primeiro Congresso de Gestão da Amazônia. Muito ajudará a viabilizar outras inovações a amplitude das interfaces do Instituto com tantas áreas da USP, com especialistas externos à universidade, do estamento governamental, do meio empresarial e da sociedade civil organizada, assim como com os seus pares no Brasil e no exterior. Entre estes, merecem destaque os integrantes da rede global de 50 institutos de estudos avançados nos 5 continentes, a rede UBIAS, que é, neste momento, coordenada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Essas múltiplas interfaces contribuem para que as fronteiras da universidade sejam cada vez mais porosas. A gestão que hoje toma posse recebe um precioso dote, que é fundamental para enfrentar os 2 desafios descritos e ousar encarar alguns outros, não menos complicados, como lidar com a praga dos enxames de informações ultraprocessadas que a miúde causam infoxicação. Devemos esse dote aos dirigentes anteriores do IAA, em particular ao querido professor Paulo Saldiva, que nos antecedeu e de quem muito aprendi e ri, ao ser, junto com ele, ao ser vice-diretor. É uma dádiva receber dele um corpo de pesquisadores e pesquisadoras de alto nível e vibrante, dispor de uma equipe de apoio comprometida e de ótimo astral, estar sob a orientação segura do Conselho Deliberativo, confiar no apoio da alta administração da universidade e contar com parceiros sólidos, em particular para as cátedras. Estas, no momento, são 5. Cátedra Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciência, com a parceria do Itaú Cultural e o reforço da Fundação Tide Setúbal nas atividades voltadas à periferia dos campi da USP, na capital. Cátedra de Educação Básica, com a parceria do Itaú Social. Cátedra Unesco de Sustentabilidade Oceânica. Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, em Ribeirão Preto, voltada a políticas públicas de cidades médias, com a parceria do Santander Universidades, e a caçula Cátedra Oscar Sala, que focaliza a economia, cultura e poder das redes, numa parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Cabe observar que vários diretores anteriores continuaram a atuar no e para o Instituto, mesmo após o término de sua gestão. Dentre os diretores mais recentes, destaco, além do próprio professor Paulo Saldiva, o seu antecessor, professor Martin Grossmann, que recebeu do Paulo o título original de ex-diretor em exercício. Dentre os diretores mais veteranos, desponta o muito querido professor Alfredo Bose, que por numerosos anos e até recentemente editou a revista Estudos Avançados. Merecidamente, ele foi reconhecido com a atribuição do seu nome à sala multiuso em que se realiza esta posse, com a presença do magnífico reitor, vice-reitor, secretário-geral da universidade. Realço o valor da revista, hoje editada pelo professor Sérgio Adorno, também membro do nosso Conselho Deliberativo. A revista foi iniciada em 1987, um ano após a criação do Instituto. É publicada quadrimestralmente, cada edição contendo cerca de 400 páginas, com textos acadêmicos de alta qualidade, mas numa linguagem acessível também a quem está fora da bolha daquela comunidade epistêmica específica. O interesse que desperta pode ser medido pelos 5 a 6 milhões de acessos downloads por ano. A especial edição número 100 será publicada no mês que vem.
Aproveito para render preito à memória do nosso ex-diretor, professor João Steiner, que partiu abruptamente em setembro passado. Notável cientista e excelente gestor, ele foi o responsável pela transformação digital do IA, mais de década e meia antes dessa estratégia se tornar mandatória pela pandemia. Adapto uma parábola da tradição em que foi criado. Pessoas sabidas são como notas musicais esparsas. Quando se juntam, são capazes de, pela combinação das notas, produzir frases musicais. O desafio é combinar essas frases e gerar música de qualidade. Roseli e eu nos dedicaremos a instigar as vibrantes notas musicais do IA para que produzam melodias harmoniosas e articular essas melodias para gerar músicas inspiradoras que avancem as fronteiras do conhecimento e contribuam para as transformações que o recém-iniciado século XXI demanda. Finalizo agradecendo a compreensão dos nossos familiares pela opção que Roseli e eu fizemos, que adiciona muitas horas à dedicação que já tínhamos como docentes e que continuamos tendo em outras funções da universidade. Teremos, sim, que dedicar muitas horas ao IA, mas quando estivermos com vocês, queridos familiares, compartilharemos com alegria a imensa riqueza de aprendizados e vivências que o IA propicia. Registramos, destacamos e agradecemos a presença também do professor Dr. Durval Rodrigues Júnior, vice-diretor da Escola de Engenharia de Lorena, do professor Dr. Ricardo Ritchio Vinha, vice-diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, professor Dr. Moacir Mortucci Júnior, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais, Eugênio Fernandes Queiroga, vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Hamilton Varela, vice-diretor do Instituto de Química de São Carlos, Guilherme Jansson, vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, Gustavo Amarante Mendes, vice-diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, Reinaldo Giutzi, vice-diretor da Escola Politécnica da USP, professor Dr. João Campi Belmac Manara, vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Dr. Jorge Elias Júnior, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão, Diana Gonçalves Vidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, André Carrara Morandini, vice-diretor do Centro de Biologia Marinha, Rosária Ono, diretora do Museu Paulista, Ana Gonçalves Magalhães, diretora do Museu de Arte Contemporânea, Marcelo Duarte, vice-diretor do Museu de Zoologia, Aloísio Contrim Segurado, coordenador do Escritório de Gestão de Indicadores e Desempenho Acadêmico, Amâncio Jorge de Oliveira, vice-diretor do Museu Paulista, Fernando Luiz Medina Mantelato, diretor-geral do Departamento de Recursos Humanos, Igor Studert Medeiros, diretor do Departamento de Convênios, Raimundo Soares de Azevedo Neto, prefeito do Campus USP Quadrilátero Saúde Direito, Vinícius Pedrazzi, vice-prefeito do Campus USP de Ribeirão Preto, Dibi Caran Júnior, responsável pela Prefeitura do Campus USP Capital Área Leste, Andrés Eduardo Aguirre Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental, Antônio José da Costa Filho, coordenador do Polo Ribeirão Preto do IEA, Valtencir Zucoloto, coordenador do Polo São Carlos do IEA, Tânia Casado, diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor-presidente da editora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, coordenadora do Escritório USP Mulheres, Maria das Graças Bonfim de Carvalho, ouvidora-geral, Fátima Nunes, diretora do Centro de Tecnologia da Informação, representando o STI, professora doutora Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira, diretora do Centro Maria Antônia. Anunciamos, neste momento, as palavras do magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui, um momento festivo, comemorando a passagem de bastão de uma equipe para outra equipe, mas mantendo a continuidade. A passagem de bastão, no fim, as equipes continuam se migrando. Quero cumprimentar o Hernandes, que está em São Carlos. Bom dia, Hernandes. Obrigado. O Pedro Vitoriano, o nosso secretário-geral da universidade. Cumprimentar e agradecer ao Paulo Saldiva. Paulo, por todo o trabalho que você fez, pela dedicação que você deu e pela mudança de orientação. Essa é a grande vantagem da universidade. De 4 em 4 anos,
na USP nós trocamos os dirigentes. E aí, mesmo havendo essa continuidade, nós temos um foco, uma visão diferente. E o Paulo, um cientista de renome, aliás, de novo, um dos cientistas que mais publicou a respeito do Covid internacionalmente, ele trouxe uma outra visão ao nosso instituto. Então, Paulo, muito obrigado por tudo que você fez. Eu quero também cumprimentar e agradecer o Guilherme Ariplonsky, meu amigo Guilherme Ariplonsky, cumprimentar pelo belo trabalho que você fez junto com o Paulo na gestão anterior. E agradecer por você ter aceito essa incumbência, junto com a Roseli, de tocar esse instituto que é peculiar, é único dentro da nossa estrutura universitária. É um desafio muito grande e eu quero agradecer. Eu insisto nesses agradecimentos, inclusive extensivo à Roseli, de Deus, porque talvez as pessoas de fora da universidade não saibam, mas essas senhoras e esses senhores, assumindo as tarefas administrativas, continuam com as suas tarefas do dia a dia, e as tarefas administrativas são as tarefas da generosidade deles para compartilhar, ajudar a nossa instituição. Então, muito obrigado, Ari, muito obrigado, Roseli, muito obrigado por vocês terem aceito esse desafio. Eu quero também cumprimentar os familiares, a esposa do Ari, o marido e os filhos da Roseli de Deus. Cumprimentar aos funcionários, professores visitantes, professores que estão alocados temporariamente no Instituto, a todos os alunos, a todas essas pessoas da comunidade do Instituto de Estudos Avançados. E nesse pormenor eu quero também cumprimentar os antigos diretores que se identificaram. O meu amigo Gerhard Maunig, que foi diretor de 2002 e 2003, e o que já foi citado, o Martin Grossman, 2012 a 2016. Aliás, faz tempo que eu não vejo os dois. Eu não vou ler toda a nominata, mas tenho que destacar alguns setores, eu não posso deixar de fazer isso. Inicialmente, em nome do professor Marcelo Nobel, reitor da Universidade Estadual de Campinas, eu quero cumprimentar todas as comunidades das nossas co-irmãs que se identificaram aqui. Em nome da professora doutora Soraya Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo, eu quero cumprimentar as demais instituições de ensino que aqui se apresentaram. Em nome do general Valdemar Barroso Magno Neto, presidente da FINEP, é uma agência que nos dá um apoio contínuo e muito importante à não somente ao Instituto de Estudos Avançados, mas a toda a Universidade de São Paulo. Ao professor Isaac Krukliaskas, diretor-geral da FIA, eu quero, em nome dele, cumprimentar as fundações de apoio à nossa universidade, que viabilizam os nossos trabalhos. A professora Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência de Inovação em Políticas Educacionais da GV, e também nossa conselheira do Conselho Consultivo da USP, eu quero, em nome dela, cumprimentar a todas as instituições complementares na área da educação e de pesquisa que estão sempre conosco. Nesse caso também não posso deixar de cumprimentar a Fiesp, em nome do senhor Antônio Carlos Teixeira Álvares, presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade. Alguns parceiros antigos. Eu quero cumprimentar em nome do arquiteto Ricardo Otaki, presidente do Instituto Tomi Otaki, e que foi catedrático aqui nesses Institutos Avançados. Eu quero cumprimentar as nossas parceiras na área mais de artes e cultura. A senhora Ângela Cristina Daneman, eu quero cumprimentar em nome dela, que ela é superintendente do Itaú Social,
as nossas agências, os nossos apoiadores da área privada, que também viabilizam as nossas realizações. Aí, também, em nome do Dr. Fernando Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, eu quero cumprimentar todas as organizações internacionais, organizações nacionais que representam as diversos setores aqui no nosso país, e agradecer a lembrança, porque o Fernando Lotenberg é sempre muito gentil, ele sempre está nos apoiando e sempre presente nos nossos eventos. Ao Pedro Wolchowski, presidente do Conselho de Administração da Embrapi, que também é uma instituição hoje na escala federal, mas que está permitindo e aceitou a parceria com a nossa universidade, e nós temos hoje vários projetos em Embrapis. Aliás, somos a instituição de ensino que tem o maior número de projetos em Embrapis conosco. O meu amigo Celso Laffer, professor emérito da nossa universidade, eu quero também agradecer a lembrança. Em nome do professor Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa, eu quero cumprimentar toda a equipe da reitoria da nossa universidade. E em nome da professora Mônica Yassuda, diretora da IASH, que é uma instituição também com a complexidade e multidisciplinaridade do IA, eu quero cumprimentar todos os diretores que aqui se apresentaram. Volto a insistir, a todos os alunos, funcionários, docentes dessa instituição também, eu quero reforçar meus agradecimentos. Bem, o evento está sendo de uma maneira híbrida. Uma parte estamos presentes, outra parte remotamente, e faz parte dos nossos desafios do século XXI, que tão bem o professor Ari Pronsky destacou no seu discurso. Mas eu insisti, eu estou fazendo de uma maneira híbrida, para demonstrar que não é simplesmente um ato burocrático a mudança da diretoria. Mas sempre que nós temos, de 4 em 4 anos, a mudança de diretoria de uma das nossas unidades, é o momento em que a unidade se debruça, discute, analisa e planeja o seu futuro. Então, é um momento não burocrático, mas é um momento de reflexão e não também de mudança de rumo, mas de acerto de rumo das atividades no futuro. Então, é um momento importante. Então, eu faço questão, como reitor, de estar presente e pedir também para os diretores que estão assumindo estarem presentes para fazermos formalmente essa transferência. Por outro lado, também, o IEA, o professor Ari destacou, e eu também quero reforçar, eu tenho uma visão exatamente igual do professor Goldenberg. O IEA não é uma unidade normal, uma unidade comum da nossa universidade. O IEA tem uma função muito específica, que é de fato, trazer os desafios para dentro da universidade. Mais do que nunca, precisamos de uma instituição como o IEA para que a gente possa discutir, planejar, difundir novas ideias da universidade. O Ari destacou muitos problemas que nós estamos enfrentando, muito similares ao do início do século XX. Eu diria que talvez até piores, porque o negacionismo se completa a todos os problemas que você levantou ali. Nunca na minha vida de docente, eu enfrentei esse tipo de postura enraizada não somente na sociedade brasileira, mas também de uma forma mundial.
É curioso isto voltar com essa força toda. Eu nunca imaginei que no século XXI o reitor teria que, num evento internacional, defender a importância do ensino das humanidades dentro de uma universidade de pesquisa. É curioso retornarmos a esse período pré-iluminista. Nós estamos voltando à Idade Média. Então, mais do que nunca, Ari e Roseli, nós precisamos ter um Instituto de Estudos Avançados que consiga levantar bandeiras novas e que a universidade possa abraçá-las e que a universidade possa se tornar mais ativa e mais aceita pela sociedade, combatendo o negacionismo, combatendo o retrocesso, combatendo o ataque à ciência. E eu estou falando isso porque esta universidade, nos meus 3 anos de gestão, quase 3 anos de gestão, o ataque foi e está sendo contínuo. Felizmente, uma boa parcela da sociedade consegue entender e consegue nos defender. Mas o ataque está sendo contínuo. É curioso que nós não temos, como universidade, um período de alívio. E é da sociedade, do poder público, seja executivo ou legislativo, e do poder judiciário também, contínuo. É uma coisa curiosa que esse obscurantismo, esse negacionismo está se tornando uma praga. E vamos ter que combater. Eu tenho confiança, nós temos competência como Instituto de Estudos Avançados, como Universidade de São Paulo, vamos sim combater e vamos oferecer à sociedade um futuro melhor. Oferecer à sociedade diretrizes, ferramentas, conhecimento para vencermos essa nuvem que está cegando a população. Ari, Roseli, o desafio é muito grande, mas eu tenho certeza, vocês têm competência já largamente demonstrada e vocês vão manter a chama acesa. Parabéns ao Instituto para essa nova fase que vai estar começando. Mais uma vez, obrigado, meu caro amigo Saldiva. E sucesso a Roseli e o Ari. Obrigado. Anunciamos, neste momento, o término da cerimônia de posse da diretoria do Instituto de Estudos Avançados da USP. Na sequência, teremos o evento de celebração do 34º aniversário do Instituto de Estudos Avançados da USP. Passamos, então, a palavra para o professor Dr. Guilherme Ariplonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigado, Silvia. Primeiro, agradeço a generosidade e a emoção que a gente pôde sentir na fala do professor Varran. Eu não me cabe responder nem comentar, mas só queria dizer que a gente tem acompanhado, até por uma relação que nós temos aí há um bocado de tempo, tem acompanhado a galhardia e o bom senso, né, com o qual essas batalhas têm sido enfrentadas e, paulatinamente, têm sido superadas. Mas que tempo que a gente perde, que tempo que a gente perde. Tempo precioso para a universidade, pessoalmente, e a sociedade também. Silvia, muito obrigado por continuar como mestre de cerimônias. Meu papel aqui é muito simples, é agradecer a presença de quem, então, continua conosco nesses próximos poucos minutos que vai ser a festa. Ficamos devendo, evidentemente, bolo, guaraná e aqueles outros apetrechos habituais,
mas eu queria dizer que serão poucos minutos muito interessantes para poder conhecer melhor o Instituto. Será simples, acho que será um vídeo que será passado, é isso? O Jorge vai passar um vídeo para nós. Aproveito para agradecer mais uma vez a equipe do Instituto que está aqui presente, dando apoio, dentro dos limites que foram definidos pelas regras que o professor Hernandes estabeleceu com o seu grupo, né, de número de pessoas, dias e etc. Depois disso, o professor Paulo Saldiva vai fazer uso da palavra, é muito importante que ele fale, a fala dele é sempre inspiradora. Depois, a professora Roseli vai falar e é isso, e a gente depois se despede. Teremos, então, o vídeo preparado para celebrar o 34º aniversário do Instituto de Estudos Avançados. O IA foi a experiência mais viva que eu tive ao longo de muitos anos, de décadas enquanto professor. Nós conseguimos reunir cerca de 40 professores da mais alta qualidade da USP. Todos vieram com uma vontade grande de acertar. E, então, as suas pesquisas, algumas inéditas, vieram para o Instituto de Estudos Avançados. Foi um sucesso, e foi um sucesso que veio do início, mas foi incrementado ao longo do tempo por cada um dos diretores e cada um dos conselhos diretor também, que zelaram pela interdisciplinaridade e assim por diante. Durante o ano de 2019, eu pude realizar o programa Ano Sabático no âmbito do Instituto de Estudos Avançados. Eu diria que foi o meu melhor ano na Universidade de São Paulo. O IEA oferece condições privilegiadas para o desempenho da vida acadêmica em sentido amplo. E ao longo da minha estadia no IEA, eu pude perceber que o Instituto tem uma dupla vocação. De um lado, a pesquisa científica, acadêmica, e de outro, a promoção do debate intelectual conectado com o debate público e aberto para a sociedade. Eu tenho uma parceria com o IEA que começou em 2018 e ela está centrada principalmente no projeto Amazônia 4.0, uma iniciativa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, e é como construir uma nova economia para a Amazônia, uma economia sustentável, uma economia de floresta em pé. E é muito importante que o Instituto de Estudos Avançados dê todo o apoio que vem dando. E esse projeto tem dois elementos estruturantes. Um são os laboratórios criativos da Amazônia e o outro é a Rainforest Business School, uma ideia surgida no Instituto de Estudos Avançados já há alguns anos e que é a construção de um sistema super inovador de ensino para o empreendedorismo sustentável, negócios de floresta em pé. Portanto, o IEA é uma instituição central para o desenvolvimento do projeto Amazônia 4.0. Eu cheguei no IEA em 2018, a partir da minha inserção na cátedra Olavo Setúbal de Arte e Cultura. O meu projeto foi justamente tentar pensar na perspectiva de estabelecer conexões e discutir o tema da periferia e todas as questões em torno da periferia, das favelas, que é o que eu estudo, que tem a ver com a minha trajetória, com a minha vida. Foi uma surpresa muito positiva poder contar não só com a estrutura que o IEA tem, mas também com a possibilidade de alguma coisa que eu acredito muito, que é a ousadia de poder criar. A minha pesquisa, que é na área de ciências humanas, se beneficia do contato, do conhecimento e da interação com as diversas áreas. Eu acho que, num certo sentido, o trabalho do IEA é o centro da missão da universidade, que é de, ao mesmo tempo, produzir conhecimento, mas, por outro lado, deixar esse conhecimento disponível para a opinião, para a sociedade. O IEA propiciou a possibilidade de nós convidarmos
pesquisadores do mundo inteiro, não só do Brasil, de outros estados, mas do mundo inteiro, e que, num certo sentido, já vinham se deparando com as mesmas questões. A comparação com os outros países nos ofereceu um parâmetro para entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Instituto de Estudos Avançados da USP é uma experiência na minha vida profissional. Um dia, eu recebo um telefonema, atendo um telefonema do professor Martin Grossmann, me convidando para dirigir uma academia intercontinental entre Brasil e Japão, com alguma coisa ligada com a Alemanha. Em seguida, Martin me convidou para fazer parte do conselho e, de alguma forma, o IEA fez com que eu entendesse a USP, mas também entendesse que a USP precisa muito do IEA. O IEA pensa o futuro. O IEA coloca pessoas junto, e essas pessoas junto, através de mecanismos dos mais diversos, usando a célebre atividade de tentativa e erro, promovem e criam condições de se pensar. O espaço que o IEA me deu foi muito importante, porque ter um lugar para pensar e escrever foi incrível. E também o IEA me deu espaço intelectual. Foi um espaço onde houve a oportunidade de apresentar minhas ideias iniciais, receber comentários dos colegas de vários grupos. Ou seja, o fato que o IEA está aberto de uma conversa que vai além de disciplina, para mim é super importante. Eu, juntamente com o professor Mário Salerno, da Politécnica da USP, nós criamos o Observatório da Inovação e Competitividade e fizemos um número grande de pesquisas efetivas para órgãos de governo, para o setor privado, para várias entidades. A gente reuniu alunos, a gente formou gente, a gente educou gerações de pesquisadores. Também tivemos debates mais fortes, né, com outros pesquisadores, sempre muito construtivos, porque é exatamente esse o espírito e o ambiente do IEA. Então, ele, ao mesmo tempo, ele oferece a chance, me ofereceu a chance de apresentar as ideias e debater, como ele também me forçou a melhorar os meus argumentos, a buscar novo conhecimento para exatamente defender teses, ideias, e proposições que a gente acabou formulando. Sou físico de formação, já atuava em uma área de fronteira entre a física e a biologia, ou seja, uma área já interdisciplinar, mas foi somente quando eu vim trabalhar aqui no nosso IEA que eu me dei conta da abrangência que um determinado projeto de pesquisa e produção de conhecimento pode ganhar quando a gente congrega pessoas com formações que são, à primeira vista, ou, né, aparentemente, quase ortogonais. Uma outra característica que aqui no nosso polo a gente tenta fazer presente em todos os projetos é construir uma relação entre a universidade e a sociedade civil, a sociedade de Ribeirão Preto, de forma que projetos que são desenvolvidos no IEA possam impactar de maneira muito positiva as condições de vida na nossa cidade. A minha experiência com o IEA aqui no polo da USP de São Carlos começou por volta de 10 ou 12 anos, e desde aquele momento eu pude então conhecer esse mundo maravilhoso do IEA, né? De avanços em todas as áreas do conhecimento e de pessoas pensando em soluções para os principais problemas da nossa sociedade. Isso contribuiu muito para a minha formação. Tenho certeza que o nosso Instituto de Estudos Avançados e seus polos continuarão provendo grandes soluções para os nossos problemas como sociedade, como humanidade, por muitos anos ainda. Quando eu comecei a frequentar o IEA, foi para fazer o meu pós-doutorado no programa USP Cidades Globais. Foi sempre uma experiência muito positiva. Tem possibilitado que eu me aprofunde cada vez mais nos temas de pesquisa que me interessam, mas com esse olhar das outras profissões me auxiliando a poder contribuir de fato com a sociedade. Além do que, o Instituto, ele também faz com que as portas se abram com muita facilidade para que a gente participe de conferências, de congressos,
e a gente tem, de fato, um horizonte aí sem fronteiras para levar a nossa pesquisa e as experiências todas com essa equipe fantástica que pertence ao IEA. Para mim, é uma grande honra integrar o Conselho Deliberativo do IEA. Fui convidada para ser do Conselho Consultivo da USP e, a partir disso, o reitor achou interessante colocar alguém que não é da comunidade da USP para ter um olhar diferenciado, que o IEA continue fazendo esse importante papel de promover o que de mais importante em tempos de negação de ciência, em tempos de ataques à universidade, o quanto que a USP contribui com o saber científico e também com um olhar para a comunidade mais geral, para a cidade e para o país. Eu entrei como recepcionista e logo de início já fiquei impactada, porque eu trabalhava na recepção e eu via muitas pessoas importantes chegando ali que eu só via na televisão. No decorrer desses anos, o Instituto foi crescendo, foi conquistando espaços. E hoje a gente ocupa um espaço muito bom, grande, tem vários pesquisadores que trabalham lá dentro hoje e tem vários grupos, mais de 300 pessoas fazem parte dos grupos. A equipe não é uma equipe muito grande, a gente tem 20 e poucos funcionários, todo mundo é muito empenhado, eu acho a equipe do Instituto muito boa. Cada gestor põe um pouquinho de si dentro desse Instituto, né? Muda um pouquinho a cara dele, mas ele não perde a essência. Eu acho que é uma dinâmica muito bacana você saber que você está trabalhando num lugar que está fazendo um benefício não só para nós como universidade, mas para a cidade de São Paulo e o resto do mundo. Eu amo trabalhar no Instituto. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados no período de 2016 a 2020. Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser breve e sintetizar no meu cumprimento ao reitor um agradecimento a todas as autoridades que aqui estão acompanhando essa cerimônia de aniversário. A gente mudou o canal, é agora aniversário do EA, mas eu me permito dar uma voltada no controle remoto para desejar para o professor Ari e para a Roseli o maior dos sucessos possíveis no EA e que também agradecer ao Ari o papel de vice-diretor. Para quem me conhece, sabe que de vez em quando eu preciso de chão, de um formalismo. Eu posso garantir que nada do que aconteceu de positivo, que eventualmente tenha acontecido de positivo na gestão do IA, poderia ter ocorrido se o Ari não estivesse aqui. E eu também agradeço muito, Ari, por você continuar, porque não era uma coisa que é difícil, né? Participar ativamente da administração, porque o Ari ele não foi um vice-diretor ausente, pelo contrário, nós temos uma cogestão. Mas talvez o desafio de estar aqui tenha motivado ali a sacrificar sua vida pessoal para continuar. Agradeço também a Roseli. Né? A Roseli, eu tinha conversado muito pouco quando a gente estava discutindo ali possíveis pessoas para sugerir como composição de uma chapa. Mas Roseli, ela tem uma característica que uma vez eu fui na Febrace e isso acabou. Eu conheci a Roseli, né, que tem uma atividade acadêmica, ao mesmo tempo dedica espaço e tempo para fazer o que é certo, o que é necessário, para exercer, eu diria, cidadania baseada em ciência e conhecimento.
Também não podia deixar de agradecer às pessoas que compõem o corpo de funcionários do IA. É o melhor grupo de pessoas que eu já trabalhei na vida, porque eles têm orgulho de fazer parte do IA. Não é um emprego. O IA faz parte, tenho certeza, da vida das pessoas e vem aqui. Eu acho que a vida acadêmica a gente nunca trabalhou, a gente sempre é pago para fazer o que gosta. Mas, no caso dos funcionários, eles foram contagiados pelo vírus da importância do Instituto e das coisas que acontecem aqui. E vão muito além, não tem horário, não tem tempo ruim. É absolutamente extraordinária essa função. Eu só vou combinar dizendo que, para se tornar curto, que os 4 anos que eu passei no EA, que eu conhecia pouco antes de assumir, foram os melhores 4 anos que eu passei na minha vida universitária. E eu saí diferente para melhor, e saí até melhor médico, quando eu volto para a atividade. Bom, queria agradecer também os diretores que me antecederam. O Martin, extremamente generoso, que continuou trabalhando, importante, e todos eles conversaram comigo, mas eu queria relembrar o professor John Steiner, que não está aqui, eu não podia dizer isso pessoalmente para ele, mas talvez ele receba de alguma forma isso. Ele se tomou o trabalho, quando ele viu que eu era meio esquisito, de almoçar comigo e dar algumas dicas práticas. Né? Mas nunca tolhendo o sonho, a utopia. E é isso que eu queria falar sobre o que é o IA, na minha opinião, depois de ter conhecido ele aqui, e as suas gerações, os seus funcionários, e o que aconteceu aqui. O IA é um instituto onde as pessoas que compõem a sua direção são absolutamente insignificantes. A força do IA nasce da força das pessoas que frequentam esta sala onde a gente está fazendo esta cerimônia e que contribuem com o seu conhecimento, com o seu polimorfismo, com o seu debate, com os seus conflitos, para dar a dignidade e a acadêmica que esse lugar tem. O IA é um lugar de debates, o IA é um lugar de ideias. E, ao longo do tempo, começou com o Martin, também é um laboratório de ideias, uma incubadora de projetos, como aí falou, um ateliê. Você testa a factibilidade disso, e isso aí vai andar depois fora daqui, porque você tem condições únicas. A possibilidade de ter professores colaboradores, de pessoas que nem, às vezes, título universitário tem, nem formação universitária, venham frequentar esse espaço e contribuam, às vezes, com o conhecimento que nasce da vida. O que ele vai fazer depois, a gente não consegue prever. Quando ele surgiu, era um momento político, a construção do novo modelo político. Depois, ele passou a se discutir o fortalecimento de áreas importantes que estavam sendo... Por exemplo, o Martin deu uma pegada muito grande na cultura, que estava passando por um problema de financiamento. Nós discutimos oceanos, discutimos florestas. O professor Markovitch antecipou a questão da preservação da floresta, que agora continua com o Carlos Nobre. Algumas coisas surgem, deixam de ser necessárias, outras se mantêm. Desde o Floran, a Amazônia está no foco do IA, está no foco do mundo. E, como disse o professor Varran, o mundo está esquisito. Não é uma crise política de direita, esquerda, não é uma crise como foi no século XX, entre um modelo de governo ou um outro modelo temperado com a ameaça atômica. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória, uma crise de retrocesso, porque, se você pegar os grandes líderes de esquerda ou direita, ninguém dizia que terra era plana ou que vacina não funcionava. É como se o mundo encontrasse pessoas que personificassem o ódio.
a indiferença, a individualidade. Como o ódio é cego, ele é irracional. Você não trabalha com... A paixão também é, como disse o Mujica, né? Mas a paixão é criativa, o amor é criativo. Mas o ódio não, o ódio é esterilizador. E como todo ódio que esteriliza, um dos lugares que dignifica a civilização humana é o conhecimento. E nós somos vítimas de ataque, o conhecimento é vítima de ataque. A reconstrução da importância do saber, a identificação dos processos, digamos, a epistemologia da ignorância, ela precisa ser tão compreendida quanto a da produção do conhecimento. Porque é aí que vai sair a vacina contra esse momento que nós estamos fazendo. Compete, ninguém lutará por nós, a não ser nós mesmos. E esse talvez seja um espaço que possa permitir, sem os trâmites, sem a flexibilidade necessária para acompanhar a velocidade das demandas que estão colocadas sobre a sociedade. Não se iludam que o ano que vem, com as vacinas, ou com qualquer resultado eleitoral que ocorrer, que isso vai acabar nessa eleição. Pelo contrário. Esse é o momento de saber para onde o conhecimento vai, qual vai ser o papel do acesso à informação, da pesquisa, da inovação. E acho que o IA saberá resolver isso. Porque, como ele disse, não é engano pensar que um diretor determina o rumo do IA. O que determina o rumo do IA são os acontecimentos, as pessoas que vêm aqui. Todo dia aparecia na minha sala uma ideia que eu não tinha tido e que tinha sentido e que era necessária. Então, a gente se nutre da energia e da vitalidade da Universidade de São Paulo. Então, qualquer diretor é uma enzima que catalisa processos. E os executores também não são os diretores, é esse grupo de funcionários que está aqui e que faz esse negócio aqui funcionar. Sr. Varran, o EA é o melhor lugar que eu trabalhei na vida. Meu conselho, se é que eu posso dar conselho para alguém, porque eu não posso dar nem em casa, quanto mais ao reitor da Universidade de São Paulo, eu diria que ele fosse muito mais utilizado pela universidade. Ele está pronto para fazer isso. E se não tiver, vai se preparar. Nada houve que foi proposto aqui que os funcionários do EA e os diretores que me precederam não tivessem respondido. E eu tenho certeza, pelo perfil das pessoas que vai dirigir o EA, que ele será assim. Então, o EA, a história dele é não ter... É a única coisa constante que tem no EA, se eu puder dizer, é a mudança. É a única constante que existe aqui dentro. E não precisa de muito. Precisa de espaço, precisa de gente sabida, precisa de utopias. O exercício da utopia, do mundo que nós queremos que ele seja, pode ser, digamos, o esboço dele ser feito aqui. É um privilégio para a USP ter um instituto como esse, e eu queria lembrar também a quem colocou em prática isso, que foi o professor José Goldenberg, que estava, como sempre, algumas décadas antes do seu tempo. E de todos os diretores que fizeram essa história, e de todas as pessoas. Né? Tanto que eu acho que o EA, se a gente fosse contar a história dele, ela não seria contada a partir dos retratos dos diretores, mas das pessoas que aqui estiveram. Exemplos. Para que eles, quando entrassem aqui, sentissem o impacto de quem já esteve aqui. Se a gente for ver quem já passou aqui, como disse, né, professora, gente que você só vê na TV ou que você só vê em livro, né, e que vem aqui doar seu tempo em nome do que acha que deve ser correto. Então, para quem está vendo, esse é o Instituto de Estudos Avançados. Eu aprendi isso em 4 anos,
e mudou para sempre a minha vida. Mas a minha vida não é importante. O que é importante, como eu disse, qualquer pessoa que dirige aqui é desimportante em função do que acontece aqui dentro. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras da professora doutora Roseli de Deus Lopes, vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados. Bom dia a todos e todas. Queria saudar o professor Varran, professor Hernandes, professor Pedro, Ari, Paulo, e, em nome deles, todos os colegas, né, todas as autoridades, os colegas aqui do IA, família. Eu estou super emocionada, é difícil vir aqui, né, sem ter um texto, mas eu queria falar assim espontaneamente, como esse dia é extremamente importante. Primeiro, nessa parte da cerimônia que é mais festiva, então, parabenizar todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para esses 34 anos. E posso falar também, 34 anos, o IA é super jovem, eu posso falar isso. Quando estava no 3º ano da faculdade, aqui na Poli, o IA foi criado. Então, é uma história de poucos anos, mas é uma história que eu ainda estou aí, em alguns meses de IA, junto com o professor aí, eu não consigo saber tudo que já aconteceu aqui. É incrível quantas pessoas, né, que já passaram, que fizeram trabalhos incríveis aqui. A gente entra lá no site, assim, é infinito, né? Você vai olhando e aí você vai puxando mais algum documento. Então, assim, eu acho que muitos dos docentes da nossa universidade não têm ideia, como a própria Regina Marcos falou, só depois que ela começou a frequentar o IA, fazer parte, é que ela teve a dimensão da importância de um instituto de estudos avançados de uma universidade como é o IA. Né? A gente tem aqui estudos e pesquisas de temas complexos, né? Um exercício pleno da questão da colaboração. Nós não fomos educados para colaborar, mas as pessoas que estão no IDEA sabem colaborar. Assim, tem sido uma escola para mim. A questão das diferentes perspectivas. Então, a palavra diversidade, que vem sendo muito falada, ela é muito exercitada aqui dentro. Eu acho que ela pode ainda ser mais exercitada, mas é muito exercitada. A questão de gerar conhecimentos científicos, mas conseguir levar esses conhecimentos para onde eles são necessários, né? Que eu acho que essa tem sido a grande dificuldade de incompreensão, inclusive de muitas autoridades, do verdadeiro papel de universidades como a Universidade de São Paulo. Então, acho que, nesse momento de obscurantismo, eu já sou uma ativista nessa questão de como defender ciência, tecnologia, como defender a educação, não só na FEBRAS, mas faço parte da diretoria da SBPC, e a gente, todos os dias, se depara, né, não só com ataques para as nossas universidades aqui em São Paulo, mas a gente tem visto isso no país inteiro, né, a dificuldade que a gente tem. Então, eu acho que assim, o IA nos dá um exemplo, e ele é um instrumento fantástico, em que a gente pode aprimorar os nossos processos de como divulgar para as pessoas os conhecimentos que já foram gerados, e, mais do que isso, né, ele é uma entidade que articula. A gente tem aqui dentro do IA pessoas da sociedade, até acho que pela lista de convidados, né, que estão aqui presentes, que declararam presença, a gente vê como este é um espaço essencial para a articulação dos conhecimentos, não apenas da Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo tem conexão com instituições de pesquisa no planeta inteiro. E, assim, é só um telefonema, já está todo mundo disposto. A gente mandou um documento outro dia para uma universidade muito importante, 3 dias depois voltou assinado. Eu falei assim, meu Deus, não, ainda não tramitou. Então, assim, o potencial que o IA tem, a credibilidade que ele tem no planeta, capaz de articular as melhores instituições, os melhores pesquisadores, as melhores pessoas e instituições da sociedade civil, das empresas. Assim, eu acho que agora eu entendo o que você falou, Saldiva, realmente é o melhor lugar em que qualquer pessoa poderia estar. Então, eu agradeço imensamente, né, o convite que recebi do Ari. Eu falei assim, olha, qualquer que fosse o convite para participar de alguma iniciativa junto com o Ari, já seria uma honra. Quando ele falou que era para ser vice-diretora do IA, eu falei assim, nossa, mas será? Né? Então, assim, foi uma honra. Agradeço, né, a
aos que nos elegeram, pela confiança, e aqui asseguro a vocês que vou me empenhar muito para conseguir corresponder. Eu estou aqui como aprendiz, né, que se ampara aí no ombro, né, de diretores fantásticos e de pesquisadores, de funcionários que estão aí no IEA fazendo um trabalho incrível. Então, aqui, queria dar parabéns pelos 34 anos, que a gente tenha muitos anos de trabalho, né, e de conquistas pela frente. Colocar para todos, como considero que o trabalho do IEA é absolutamente fundamental, não só para a Universidade de São Paulo, mas para o nosso país, que precisa. Ontem eu estava na cerimônia ali do Rainforest Social Business School. Puxa, é fantástico, né? Você vê aqui pesquisas profundas sobre a Amazônia, começaram lá com o professor Abissaber, mas agora a gente está conseguindo concretizar parcerias que vão levar os conhecimentos que foram gerados e as provocações a partir dos conhecimentos que já foram gerados para serem colocados em ação nessa parceria com instituições lá da Amazônia. Então, esse é um exemplo de muitos que a gente tem, que o Ari já discorreu, o próprio Saldiva. Então, só tenho a agradecer. Vida longa ao IEA. Muito obrigada. Anunciamos neste momento, então, as palavras para o encerramento deste evento do professor Dr. Varran Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Eu acho que a Roseli falou a frase correta. Longa vida para o IEA. Parabéns a todos. Eu, por adiantado da hora, não vou fazer mais um discurso. E temos muito trabalho. E acho que a beleza da nossa universidade, o Saldiva levantou, essa riqueza. Eu já trabalhei em várias organizações, várias entidades, mas a beleza da nossa universidade é que nós temos pessoas muito boas, altruístas, generosas, que fazem a força da nossa Universidade de São Paulo. Realmente é inexplicável que, com todos os entraves que nós temos, num país complexo como o nosso, com recursos sempre limitados, conseguimos oferecer uma universidade de classe mundial, com reputação, uma das 100 melhores reputadas do mundo, porque isso tudo é graças à generosidade, dedicação, competência de quem está dentro, incluindo os alunos, que não podemos esquecer, os funcionários e os docentes. Pessoal, parabéns, obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Longa vida ao nosso Instituto de Estudos Avançados. Obrigado. Anunciamos, então, o término deste evento e a Universidade de São Paulo agradece a presença e a audiência de todos. Tenham todos uma ótima tarde.